abrir a palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 16. Provérbios, capítulo 16. Amém? Provérbios, capítulo 16. Glória a Deus. Provérbios 16, versículo 1. O coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o espírito. Entregue as suas obras ao Senhor, e o que você tem planejado se realizará. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o ímpio, para o dia da calamidade. O Senhor detesta todo aquele que é orgulhoso. É evidente que este não ficará impune. Amém, queridos? O que diz esse provérbio para a gente, amados? Ele é fundamental para nosso crescimento espiritual. Ele fala sobre que nós, amados, temos planos, e que nossos planos, eles são planos puros para nós mesmos. A gente faz planos, né? Mas os nossos planos, eles não são planos do Senhor, né? Como diz aqui. Você tem planejado, né? Se você planeja tudo ali, o caminho, o homem... Oi, glória a Deus. Aleluia. Nós fazemos nossos planos, né? São puros. Que a gente não quer fazer a coisa ruim, a gente quer fazer o que é melhor. Mas os nossos planos, eles são limitados. A gente programa alguma coisa para fazer, mas a gente programa, a gente acha que vai dar certo, a gente vê para nossa cabeça está tudo certo. Mas a gente tem que entregar os nossos planos na mão de Deus, porque Ele pode ter o seu plano, e quando Ele interrompe, é porque Ele tem algo especial, para que nós possamos entender que Deus, os pensamentos do Senhor é maior do que os nossos, aquilo que Deus prepara para você é maior. Hoje nós vamos estar falando um pouco sobre isso, não querendo dizer que você pensou errado, que eu pensei errado. A gente faz planos, a gente acha melhor isso, acha melhor aquilo, mas os nossos planos são menores que os planos de Deus. Deus tem que encaixar no plano dele, e isso nós vamos ver aqui na palavra de Deus. Coloque sua vida diante do Senhor, entrega teu caminho ao Senhor nesse momento, deixa o Espírito Santo cuidar de você nesta hora. Entrega mesmo, fala assim: Senhor meu Deus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, eu entrego o meu caminhar nas tuas mãos, eu quero ouvir a tua voz, eu preciso de ti, em nome de Jesus. Senhor, eu entrego esse culto nas tuas mãos, Senhor, para que tudo que ocorra aqui seja da tua vontade e não da minha, Pai. O que eu planejei pregar, Senhor Deus, seja que o teu Espírito Santo me conduza. O que eu preparei, Senhor Deus, o Senhor faça muito maior do que aquilo que eu preparei, Senhor Deus. Por isso eu te peço no nome de Jesus Cristo, ó Pai. Ah, Senhor Deus, venha sobre nós, venha sobre aqueles que vão ouvir, para que nós possamos discernir, Senhor Deus, o que tu queres da nossa vida, o teu propósito para nós. O Senhor quer o melhor para nós. Nós podemos querer o melhor, mas o nosso melhor não é o seu melhor. O melhor de Deus é muito maior do que o nosso melhor. Por isso fala conosco nesta noite. Traz para nós, ó Pai, a tua realidade, em nome de Jesus Cristo.
Vamos adorar ao Senhor, amém? Oh, Santo Espírito de Deus, vem fazer morada em nosso meio. Oh, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Para tu que cresças, Senhor, mais e mais, e como os serafins que esconde o rosto ante a ti, escondo o rosto para que veja a tua face em mim. E que diminua eu, para tu que cresças, Senhor, mais e mais, do Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me vê, debaixo de tuas asas. É meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Aleluia. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Adore a Ele. A minha glória é fazer com que eu conheça a Ti. Que diminua eu, para tu que cresças, Senhor, mais e mais, do Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me vê, debaixo de tuas asas, é meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Do Santo dos Santos, só teus olhos, debaixo de tuas asas, é meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Tua presença, tua presença, tua presença é o meu prazer. Tua presença, tua presença é meu prazer. Tua presença, tua presença é meu prazer. Do Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me vê, debaixo de tuas asas, é meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, em tua presença é meu prazer. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta,
em tua presença é o meu prazer. Vamos ficar sem o seu amém? As palmas agora, Senhor. Tempo de cantar chegou. O tempo de cantar chegou. O tempo de cantar chegou. O tempo de cantar chegou. E ele vem, saltando pelos montes. E ele vem, saltando pelos montes. E seus cabelos são brancos como a neve. E os seus olhos, a fogo. Incendeia, Senhor, a tua noiva. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia, Senhor, a tua casa. Vem me incendiar. Ele vem, e ele vem, soltando pelos montes. E ele vem, soltando pelos montes. E seus cabelos são brancos como a neve. E os seus olhos, a fogo. Incendeia, Senhor, a tua noiva. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem me incendiar. Incendeia, Senhor. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia, Senhor, a tua casa. Vem me incendiar. Vem me incendiar. Vem me incendiar. Ah, Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 16. Atos capítulo 16, nós estamos estudando, amados, na escola dominical, a carta de Paulo aos Filipenses. E isso tem dado uma base espiritual muito grande para mim, principalmente para mim, né? Versículo 11. Então vamos ver o versículo 1 primeiro, depois a gente... Versículo 1. 16, versículo 1. Amém? Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou-o por causa dos judeus daquele lugar, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim as igrejas, fortalecidas na fé, a dia aumentavam em número. Amém? Agora eu quero que vocês pulem a página, vai no versículo, vamos lá no versículo 19. Vendo os seus, amém? Capítulo 16, versículo 19. Vendo os seus senhores que se lhes desfizeram a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas,
os arrastaram para a praça, na presença das autoridades, e levando aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando o carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu com os pés no tronco. Mas por volta da meia-noite, hora assombrada, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam, porque eles estavam cantando alto lá no final da prisão. De repente, sobreveio tamanho terremoto de bênção, que sacudiu os alicerces da prisão, e abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Só até aqui. Louvado seja o nome do Senhor, papai. Fala comigo, traz para mim a revelação, aquilo que o Senhor quer falar com o teu povo que aqui está, para que sejam abençoados, fortalecidos, edificados, edificados na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Senta glorificando a Deus. Amém, queridos? Amados, a primeira parte da mensagem, ela fala aqui sobre, vocês vão ler comigo, quero que vocês acompanhem bem claro, né? Aleluia. No versículo 35 diz assim: Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Então, perdoa, amados, versículo 1, versículo 1 foi o seguinte, versículo 1, no capítulo 16, versículo 5, assim as igrejas eram fortalecidas na fé dia a dia e aumentavam em número. Vamos lá, as igrejas estavam sendo fortalecidas na fé. O que mais Deus quer é que a sua fé seja fortalecida. Fala comigo, a minha fé tem que ser fortalecida. Sem fé é impossível, amém ou não amém? Agradar a Deus. Vocês estão aqui por causa de quem? Por causa de mim? Por causa do tempo? Porque alguém te convidou? Não, por causa do Senhor. Deus é o Senhor da minha vida. Repete comigo, Deus é o Senhor da minha vida. Ele enviou Jesus Cristo para você. E o que o pastor tem que passar para vocês, amados, é que vocês sejam fortalecidos na fé. E a fé vem por que caminho? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se vocês forem ver na versão revista e atualizada, a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação de Cristo, né? Essa é a versão atualizada que eu tenho na minha Bíblia, que eu aconselho vocês quando comprarem a Bíblia. A fé vem pelo ouvir a pregação, mas dentro da pregação tem o quê? A palavra de Deus. Por isso que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, que é pregada. Amém? Estão me entendendo? Eu não vou pregar a minha aqui, eu estou pregando a palavra de Deus. Amém? Eu quero compartilhar com você, porque a igreja crescia fortalecidas na fé dia a dia e aumentava em número. Porque não adianta eu empolgar vocês, não adianta eu falar uma coisa para vocês saírem daqui feliz da vida. Ai, que bênção, você é abençoado. Não. Você não sai daqui, você sai daqui sabendo que você é uma bênção, que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você tem que sair daqui não para ser uma pessoa que vai e se iludir. Chega ali que tem um problema, ai meu Deus, misericórdia, a pessoa já muda, já enfraquece financeiramente. Não. Você tem que ter fé sabendo que Deus está contigo todo o tempo, toda hora.
Eu tenho que passar essa mensagem para vocês, para fortalecer a fé de vocês, para saber que nada, absolutamente nada, vai causar dano, porque Deus não permite. Deus pode permitir mudança de planos. Repete comigo, mudança de planos. Como assim, pastor? Por exemplo, você está pensando em fazer uma viagem para os Estados Unidos, para a Disneylândia, levar seus filhos, levar as filhas, meu Deus, ela quer tanto ir lá para a Disneylândia. De repente, ó, recebe, mas de repente chega, não dá certo. Não é motivo para você ficar entristecido, porque Deus sabe todas essas coisas. Talvez, se você vai para a Disneylândia e coloca assim, Senhor, eu queria ir na Disneylândia, me leva lá, me dá, coloca o meu plano na tua mão, eu coloco diante de ti, para levar meus filhos, eu queria tanto levar. Que isso não seja uma coisa prioritária, não é uma prioridade, é um passeio, né? A vida nossa é muito mais do que um passeio, amém ou não amém? A nossa vida é muito mais do que um passeio, amém, queridos? O passeio, às vezes, está tantas coisas que às vezes a gente não espera também. Mas o que Deus quer trabalhar na igreja é a fé. Então, amados, muitas coisas que a gente planeja não dá certo. Né? Ali, Deus estava conduzindo o apóstolo Paulo nesse texto. E quando Paulo chega ali naquele momento ali, amados, acompanhe na palavra de Deus, na Bíblia comigo, amados. Acompanhe na Bíblia comigo. No versículo 6. Amém? E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Ué, o Espírito Santo impediu de pregar a Bíblia, a palavra na Ásia. Ele estava todo bobo, vamos para a Ásia, porque na Ásia a gente vai pregar o Evangelho, as pessoas vão ser curadas, vão ser libertas, a gente vai conseguir atingir o nosso objetivo e tal, e tal, e tal. Mas de repente acontece o quê, amados? Eles são impedidos pelo Espírito Santo. Agora, como é que o Espírito Santo pode impedir, hein? Cadê o Espírito Santo para impedir alguma coisa? O Espírito Santo está dentro de você. Eu estava orando essa noite, mas e aconteceu um fato, né, que eu não esperava, né? Uma irmã, a irmã Luciana, ela um dia mandou uma mensagem para mim e falou assim: pastor, a minha mãe encontrou uma pessoa chamada Luci, e a Luci, ela disse que conhece o Senhor e que a mãe dela ama o Senhor, gosta muito do Senhor. Ieda. E ela está muito fraquinha, ela está com Alzheimer, está com o princípio de Alzheimer, está muito idosa, ela está fazendo 90 anos, e me mandou fotos até dela, quando eu estive na casa dela orando com ela, no aniversário dela, porque nós tínhamos um trabalho, um ponto missionário que nós abrimos lá no Jardim Atlântico. Aí depois eu passei para outro pastor, e o trabalho não continuou. Mas nós tínhamos um grupo bastante grande lá e tinha essa família lá. Mas encurtando aqui, o que aconteceu, amados? Aconteceu que quando ela falou isso, eu fui lá todo feliz fazer uma visita, orei com ela e com a Ieda, né? Falei com a Luci, foi uma benção. Mas a Luci que falou que ela estava assim, tipo assim, já estava em final de vida, entendeu? E tudo bem. Ontem recebo a notícia. Eu levei até um baquezinho, porque falou assim, ó, pastor, a Luci faleceu. Mas quando eu ouvi aquilo, eu falei assim, não, eu até cheguei a escrever, a pessoa que mandou a notícia para mim, foi um casal até que teve no Dia dos Namorados, que é nosso irmão Rodrigo e a nossa irmã Ivonete, estava no Dia dos Namorados, eu estava evangelizando, estou trazendo eles para a igreja e tudo, e ela ligou e falou assim, morreu, mas o que veio na minha mente foi, morreu Ieda. Eu fiquei tão assim, que a Ieda que já estava já para, não, morreu aquela que me levou lá para falar com a Ieda. Como é que pode, amor? A gente
imagino uma coisa e de repente a coisa muda de tal assim. Mas eu precisava ir lá. Eu precisava trazer aquele casal, Rodrigo e Ivonete, para perto de mim, de uma forma. Eles estão tendo contato comigo, eu preciso ir na casa deles. Mas os planos de Deus, amados, não são os nossos planos. A coisa muda de repente. Você está pensando e traçando uma coisa, de repente as coisas mudam e você tem que estar preparado. Como? Você tem que entregar os seus planos na mão de Deus. Porque Deus sabe o que vai acontecer amanhã. Ele sabe de todas as coisas. Então Ele precisa preparar você, não para o que você está esperando, mas para o que Ele está sabendo que vai acontecer. Ele sabe o que vai acontecer no governo, Ele sabe o que vai acontecer em todas, ou seja, não só no governo, mas no mundo. Ele sabe o que vai estar para acontecer. Então Ele quer preparar a igreja, que vocês são filhos dEle. Então, amados, mas como que o Espírito Santo bloqueia? Quem era o líder desse grupo? O líder desse grupo era o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo recebeu essa mensagem do Espírito Santo e falou assim: não vamos mais para a Ásia, né? Eu estava orando esses dias, eu senti um pressentimento de alguma coisa. Eu falei: Deus, o que é? É alguma coisa que pode acontecer? Eu falei: então eu tenho que tomar uma posição para que não ocorra. Se eu sentir como pastor e líder, depois eu vou ficar sendo cobrado por Deus, porque eu não ouvi a voz de Deus. Então, amados, nós temos que estar atento à voz de Deus. E para ouvir a voz de Deus, para você acostumar a voz de Deus, você tem que estar lendo a palavra, orando, buscando a presença de Deus, estando na casa dele. Na casa de Deus você cria intimidade com Deus. É como se uma pessoa for na tua casa, você abre a tua porta. A pessoa, você abre e começa a conversar com essa pessoa e convida essa pessoa para ir um dia, 2 dias e começa a ter uma intimidade com você. Daqui a pouquinho ela está abrindo a geladeira porque você permite. Amém, queridos? Deus quer fazer com que nós tenhamos intimidade para ouvir a voz do Pai, para entender também que quando a pregação está aí, você está prestando atenção para que Deus está falando alguma coisa para você, talvez numa situação em que você está precisando tomar uma decisão. Continuando aqui, amado, no capítulo 16, diz assim: percorrendo a região, aí depois no versículo 7, defrontando Mísia, estavam a ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Opa! Agora não foi o Espírito Santo, foi o Espírito de Jesus? E quem é o Espírito de Jesus? O Espírito de Jesus é o Espírito... Repete, o Espírito de Jesus é o Espírito. Mas por que Lucas, quando escreveu isso aqui, botou o Espírito de Jesus? O nome de Jesus tem poder, mas a autoridade do nome de Jesus. Jesus tem um plano para a sua vida. Jesus quer levar você a caminhos que são caminhos que vão te dar resultados lá na frente, vão te dar... Tem propósito, todo o caminho de Deus tem um propósito abençoado para a sua vida. Então nós precisamos ter esse caminho, não só a nós não, mas a toda a nossa família, toda a nossa casa, nossas crianças, desde pequeno tem que ensinar o caminho que deve andar. Deuteronômio 6 diz que você deve inculcar a palavra de Deus na mente das crianças. Ah, pastor, mas a minha filha meu filho tem que aprender a atualizar no celular, tem que estar não sei aonde, tem que estar nisso, tem que estar naquilo. Não, a criança tem que aprender a palavra de Deus dentro da sua casa. Nem esse caminho que você quer traçar, senão quando ela crescer, ela não vai para o caminho de Deus. Nós temos que acostumar essa criança desde pequenininho, saber que Deus é o caminho. Senão, mas quando ela vem para a igreja, ela está querendo fazer outras coisas, ela tem outras ideias. Quando cresce, muito difícil você querer botar de novo esse caminho na presença da criança. Então nós temos que começar a treinar isso. Eu falo como pastor, como responsável, para que teus filhos sejam abençoados por Deus. O Espírito de Jesus não o permitiu. A mesma coisa, o plano dele era para ir a um lugar, e ali ele teve que mudar de posição. Tendo contornado Mísia, desceu a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava de pé,
e lhe rogava, dizendo: passa para Macedônia e nos ajuda. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Macedônia. Aonde fica Macedônia, Marcos? Macedônia, você lembra de quem? Alexandre o Grande. Macedônia, aquele que dominou o mundo, da Grécia, amém? Isso. Mas a Grécia fica onde, amados? Não fica na Ásia, fica na Europa. Amém, queridos? Amados, quando Deus está mandando ele para a Europa, ele não está pensando só na Europa, ele está pensando em você, porque a Europa já não é Oriente Médio. O Evangelho estava saindo do Oriente Médio, indo para o Ocidente. Amém, queridos? Fala assim: Deus tem planos para a minha vida, muito maiores do que os meus planos. Pastor, mas isso tem idade? A palavra de Deus, ela não tem prazo de vencimento, bem? Ela não tem validade, ela não tem carimbo dizendo que vale até tal dia. Ela vale sempre. Quando chega nos seus ouvidos, ela tem um propósito para alcançar aquilo que você precisa. Uma decisão, uma força maior de dentro de você, que Deus venha te dizer o caminho, o plano que você deve traçar, para que você, não somente daqui a 2 dias, 3 dias, mas que você siga um caminho atrás do outro, uma etapa você vencendo, outra etapa, e você vai crescendo espiritualmente e vai entendendo o propósito de Deus na sua vida. Você fica sendo suficiente com Deus. Deus fica tratando de você. Amados, eu não estou aqui para passar a palavra de autoajuda. Aquela que vem: olha como é que é bonito as flores, Deus que criou isso e aquilo. Isso não leva, você é bonito, bacana, você sabe que Deus fez, você sabe que aquelas coisas são maravilhosas, tem coisas lindas, mensagens lindas, mas eu não estou aqui para passar mensagens lindas, eu estou querendo passar a palavra de Deus para você, que mude a direção, que dê uma forma da qual você possa estar nos caminhos do Senhor, na direção do Senhor e nos planos do Senhor. Por que isso, amados? Vocês lembram de Jó? Jó tinha os planos dele. Jó, todo final de ano, lá no tempo, ele chamava os filhos dele, fazia um churrasco, chamava a família toda, fazia uma oferta de sacrifício ao Senhor. Era um homem temente a Deus, chamava toda a família, abençoava toda a família, orava com toda a família, e eu todo ano fazia isso. Teve um dia que, de repente, a família dele foi atacada por vândalos, as fazendas foram queimadas, os filhos foram mortos, e praticamente ele perdeu 10 filhos de uma vez só. É um exagero, né? Mas é a Bíblia que está aí contando para a gente. Ele planejou isso? Não. Como que ele vai ter fé para suportar tudo isso? A mulher dele chega para ele e ainda fala assim: ó, Jó, agora você está doente, está todo machucado, tudo ferido, dos pés à cabeça, cabeça aos pés. Como é que você vai viver? Amaldiçoa o teu Deus e morre, que é melhor. Jó falou: se tu falas como uma doida, tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Se Deus me deu, Ele pode tirar tudo. O que significa isso? Fé. Ele sabe que Deus não tirou, Deus recolheu os filhos dele, porque os filhos não eram dele, foi Deus que deu. É muito difícil, eu não estou falando que é fácil, eu vou perder um filho, não estou pensando nisso não, mas eu estou falando para você como se você estivesse ali naquele lugar, como se reagiria do jeito muito difícil. Quando acontece alguma coisa com a gente quer abandonar Deus, quer reclamar com Deus, e mal sabendo que Deus é o Criador de todas as coisas. Eu quero estimular você a vencer, mas não é vencer do jeito que você quer vencer, do jeito que Deus quer que você vença, tendo testemunha por onde você colocar a planta dos seus pés. Então, mas Jó fez o quê? Até uma hora que ele chegou, falou: por que aconteceu isso? Eu quero amaldiçoar o dia do meu nascimento, e falou tanta coisa para Deus, e última hora Deus chega para ele e fala o seguinte: olha só, olha para as nuvens do céu, você tem coragem de colocar uma nuvem daquela? Você tem coragem de... Quem não
deixa o mar atingir a terra, fica só até ali na areia. Quem fez Aí começou a falar de tudo para ele, contando como é que as corças se alimentam, como é que tudo isso funciona. Foi eu que fiz tudo isso. Aí Jó chega a fim, porque o meu Redentor vive. Ele começou a despertar dentro do coração dele, porque a palavra de Deus entrou dentro dele. E ele fala, sabe o que? No capítulo 42, os planos de Deus nunca serão frustrados. E aqueles que aconselharam a ele, falaram um monte de coisa para ele, Deus fala para ele, ó, aqueles lá não são teus amigos, não, te aconselharam tudo errado. Inclusive eles precisam de oração. Você vai orar por eles. E eu vou te dar tudo que você tem em dobro. Como em dobro? Deu mais 10 filhos com a mesma mulher. Com a mesma mulher que falou para amaldiçoar ele. Ah, mas Deus tem planos que você não imagina. Mas que dobro é esse? Ele tinha 10 filhos e ganhou mais 10. Agora ele só está com 10. Não, porque os outros 10 dele, ele não perdeu. Ele devolveu para o Senhor. A visão de Deus é muito maior do que a nossa visão. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer, não venha, não. Mas não só ele, não, mas Davi tinha um plano de cuidar das ovelhas do pai. De repente, chega um profeta lá, impõe as mãos, coloca o óleo na cabeça dele e fala, ó, a partir de agora você é rei de Israel. Mas ele não virou rei naquela hora. Ele passou um processo para chegar até o rei. E sofreu muito para chegar até lá. Ninguém acontece. Os planos de Deus, elas têm uma escada, tem uma escala. E à medida que você vai subindo essa escada, você vai calçando degrau a degrau. E Deus vai chegando como estatura de varão perfeito. E você vai estar na glória com Jesus. É nós consertando a nós mesmos. Ou seja, Deus fazendo que nós nos consertamos. Que nós nos arrependemos dos nossos erros e falhas. O apóstolo Paulo, amados, não sabia qual era o plano. Sabia que tinha que ir para Macedônia. Então ele foi para Macedônia. E se você continuar lendo aqui, quando ele chegou em Macedônia, ele chegou numa cidade chamada de Filipos. Que cidade era essa, mano? A cidade de Filipos era uma cidade que foi fundada pelo pai do Alexandre Magno no ano 308, se não me engano, 350 antes de Cristo. Filipe era o pai de Alexandre Magno. Ele fundou essa cidade pela Grécia. E nessa cidade, foi uma cidade muito importante pela localização daquela cidade naquela época, para o comércio e para muitas outras coisas. E quando chegou no ano 108, né, o Império Romano tomou essa cidade. E essa cidade se tornou uma colônia romana. E uma colônia romana que o exército de Roma fizeram estradas para poder levar o seu exército. Ou seja, a cidade de Filipe ficou uma cidade muito abençoada, muito colonizada, muito boa, e se tornou praticamente uma miniatura de Roma. Todos aqueles homens que eram formados, que tinham aposentados, que eram senhores lá de Roma, vinham para morar ali. E ali, amados, era Paulo entrando naquela cidade. Entrando na Europa, entrando no Ocidente. Mas ele não sabia o plano de Deus, não, mas ele sabia que tinha que ir para lá. Como muitas vezes a gente vai para um lugar que a gente não sabe, mas se Deus mandou você, você vai. Deus tem coisas grandes e maravilhosas para fazer, mas que grandes são essas? Deixa eu continuar aqui, irmãos. Quando ele chega lá, ele encontra uma mulher chamada Lídia, que era vendedora de púrpura, ou seja, era uma empresária que acredita em Deus, crê em Deus, e de repente ela aceita Jesus e é batizada, e convida o apóstolo Paulo para vir à casa dela para fazer uma célula lá, ou seja, para reunir aqueles crentes que veio com Paulo para ficarem lá. E Paulo começa a pregar o evangelho naquela cidade, e ali começa um trabalho evangélico que Deus queria, que Deus programava, estava nos planos de Deus. Mas de repente, amado, aparece uma mulher adivinhadora, uma mulher que, sei lá, jogava búzios, faz o quê, que dava grande lucro para aquelas pessoas que procuravam. Ela adivinhava e as pessoas falavam, o que vai acontecer na minha vida? Joga isso, joga carta, cartomante, que não é nada de Deus. E essa mulher era famosa naquela cidade e levou muita gente para perto de Paulo.
Paulo estava pregando por muitos dias, e Paulo chega, quando estava pregando, Paulo vê que aquela mulher fala: esses homens são servos do Deus Altíssimo. Mas essa mulher, amados, essa mulher estava falando aquilo, mas ela não era cristã. E todas as pessoas que acompanhavam ela para ver Paulo não iam com a intenção de conhecer Jesus, iam porque ela chamava. Não era uma pessoa. Ou seja, aquelas pessoas estavam indo por ela para entrar na igreja de Paulo, vamos dizer assim, iam, mas não tinham o coração convertido. Muitas vezes vem a pessoa para a igreja para receber uma bênção, para receber um carro, uma prosperidade, para ser uma cura, e fica por isso mesmo. Muitas pessoas vêm por algum motivo, mas nunca um motivo correto, que é entregar sua vida a Jesus, entregar o seu caminho para o Senhor e viver debaixo do propósito, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas, vírgula, está escrito lá, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós temos que andar no caminho do Senhor, no propósito de Deus, porque as coisas vão acontecer. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas nós temos que estar na presença de Deus. Nós falamos na escola dominical também sobre o temor de Deus, que aquela mulher Lídia, ela tinha temor de Deus. O temor de Deus é o princípio da sabedoria, que diz em Provérbios capítulo 1, versículo 7. O que é princípio do saber, princípio da sabedoria? O temor de Deus é você estar lá na rua. Você não está só na igreja, só quietinho, eu sou crente aqui, lá na rua eu sou outra pessoa. Não, eu vou na rua, eu vou procurar fazer o melhor, eu sou testemunha. Eu sou igreja lá fora, eu quero sempre fazer o melhor. E quando você é o melhor lá fora para Deus, você fala: não vou fazer coisa errada, não é porque as pessoas da igreja não estão aqui, não. É porque Deus está na minha presença, eu tenho temor dele, eu tenho respeito por ele. Eu não vou fazer, eu quero fazer melhor, eu quero melhorar minha linguagem, eu quero melhorar meus procedimentos, eu quero ter respeito ao Senhor, eu quero representar bem a Deus aonde eu estiver. Mas é buscar o reino de Deus, isso é buscar o reino de Deus. E as demais coisas, todas elas serão acrescentadas. Eu tenho certeza absoluta. Deus quer fazer coisas na nossa vida, mas a gente sabe o que a gente quer. Eu fico vendo meu netinho. Eu chego perto dele: papai, o vovô tem paçoca? O vovô tem chocolate? O vovô tem não sei o quê? Ele está gordinho. Imagina se eu der chocolate toda hora que ele pedir. Se eu der paçoca toda hora que ele pedir. Se eu der todos os doces, ele vai piorar, a saúde dele vai piorar, meu filho. Ele pode ficar até diabético. Já na infância, quantas crianças estão assim, comendo sanduíche, comendo isso, comendo aquilo, porque, eu gosto disso. A mesma coisa, muitas vezes nós somos crianças, amados, aqui. Quando a gente quer as nossas coisas, queremos as nossas coisas, e não abrimos mão. Que isso? Eu quero botar o meu plano na mão do Senhor. Agora, muitas vezes acontece o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Uma mulher adivinhadora apareceu e começa a mudar as coisas. E ele ficou irritado, chateado, que aquela mulher estava trazendo gente que não era. A igreja estava inchada. Ou seja, a igreja de Paulo ficou inchada, não ficou cheia da graça de Deus. Ficou cheia de gente, mas não estava colaborando. Não eram as pessoas que deveriam estar. As pessoas têm que estar convertidas. As pessoas, nós estamos andando na mesma direção, no mesmo propósito. Não é só o pastor, não, todos nós. O que aconteceu? Ele repreendeu aquele espírito adivinhador, aquele espírito repreendeu: eu te repreendo em nome de Jesus, sai dessa mulher. Quando ele fez isso, os pretores, os juízes, os romanos da cidade, aqueles maiorais da cidade, falaram: ué, cadê aquela mulher que vinha aqui adivinhar? O apóstolo Paulo foi lá e orou com ela e tirou ela tirou o demônio dela, tirou, sei lá, e ela agora não adivinha mais. Pega esse homem aí. Quem é esse homem? Paulo. Pega ele aí, tira, vamos dar uma chicotada nele, vamos punir ele, que ele está estragando. Nós não temos nada a ver com a doutrina que ele está pregando aí, com Jesus que ele está pregando. Nós não somos judeus, ele é judeu, vamos acabar com esse cara. Deram chicotada nele, botaram ele no cárcere, no fundo do cárcere, e botaram ele preso. Amado, será que isso é plano de Deus? O homem apanhar tanto de chicote e cair no... Muitas vezes os planos de Deus nos levam como José. O plano de Deus para José, amados, era para ser governador do Egito. Mas o que ele passou para chegar até lá? Passou por tantas outras coisas, por tanto processo.
Mas aqueles processos não foi para destruir a vida dele, foi para dar amadurecimento, crescimento, entendimento, saber que se Deus é com ele, toda hora estava assim, Deus era com José. Todo o texto, ele estava na cadeia, Deus era com José. Ele estava na casa do Potifar, Deus era com José. Se Deus é contigo, mas em qualquer lugar que você estiver, você vai prosperar. Deus vai fazer você, vai te consolar, vai deixar você suficiente, vai deixar você alimentado por Ele. Não devemos temer a mal nenhum. É isso que Deus faz conosco, amados. Mas a gente é iludido pelas coisas desse mundo. A gente ouve a nossa voz, a voz que entra no nosso ouvido tem muito mais as vozes do mundo do que a voz de Deus. Eu já contei esse testemunho aqui diversas vezes. Quantas vezes eu já fui abençoado por Deus de uma forma que eu não esperava. Ganhar um carro, meu Deus do céu, eu nunca pensei nisso. Não foi ninguém que me deu, foi a concessionária que me deu. Não é nem crente. Eu virar uma chave lá, minha esposa virar a chave, o carro pegar, todo mundo ficou assustado. Teve que assinar direito de imagem, tudo, está tudo gravado. Mas por quê? Porque eu pedi a Deus uma coisa, mas nem esqueci. Eu quero fazer o propósito, eu quero que vocês sejam abençoados, fortalecidos na presença de Deus, porque as demais coisas serão acrescentadas na vida de vocês. O carro está aí na porta até hoje. Então, amados, aqui ele foi para a cadeia, ficou preso na cadeia. Mas Deus queria fundar uma igreja ali. Queria fazer uma igreja forte. Uma igreja debaixo de quê? De oração, porque aquela mulher, a primeira coisa que o apóstolo Paulo fez foi reunir à beira do rio, encontrou a Lídia orando. Foi no momento de oração, orando que se faz, você alcança as suas vitórias. De madrugada, muitas vezes. Essa madrugada eu estava lá falando com Deus, orando com Deus, colocando a vida de vocês na mão de Deus. Para quê? Para que todo momento eu escute a voz desse Deus maravilhoso para falar e abençoar a vida de vocês. Não quero falar empolgações, não quero dizer para você que vai ser assim, vai ser assado. Não. Deus vai revelar a vocês as coisas. E aqui, amados, Paulo estava no fundo do cárcere, todo machucado, todo ferido, todo lanhado de chicotes. Imagina que na época os chicotes tinham uma pontinha de chumbo na porta, todo cheio de quebradeira. Ele tinha rasgado as costas dele toda. Ele devia estar ardendo e ele estava no fundo do cárcere. E o que ele fez lá? Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Eu não sei se era esse louvor que ele está cantando. Esse cantor é lógico, esse louvor é novo. Mas aqui a Bíblia diz que ele estava lá açoitado. Depois de dar-lhe muitos açoites, no versículo 23, lançaram no cárcere, ordenando para o carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou para um cárcere interior e lhes prendeu os pés do tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. Mas ele não estava cantando baixo, ele estava cantando alto. Ele era pentecostal, cantando bem alto, louvando a Senhor. E os demais escutavam. De repente sobreveio um tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão e abriram todas as portas e soltaram todas as cadeias. O que quer dizer isso, amado? Que terremoto? Geralmente o terremoto vem para destruir. Esse terremoto vem para quebrar as cadeias, as prisões que nós às vezes temos, amados, os medos que nós temos, das situações que nos envolvemos, das coisas materiais que nos pressionam. Como que é viver sob pressão? É muito difícil, amados. Não estou falando que é fácil, mas se você tem Deus no seu coração, você vai suportar a pressão, a luta. Que esse mundo pode ameaçar você, mas você sabe em quem você tem crido.
Você sabe quem está do teu lado, quem está com você, que não te abandona. Ele não vai deixar você sozinho nunca. Ele quer fazer com que você aprenda, como Paulo aqui estava cantando louvores, sabendo porque mesmo machucado ele sabia, vencendo vai vir Jesus. E o terremoto rompe as cadeias. E no versículo 27, o carcereiro despertou do sono e vendo as portas do cárcere puxando a espada, e ele ia se suicidar, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças mal nenhum, todos nós estamos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas, e depois, trazendo-os para fora, disseram: senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Amados, isso aqui é contado por Lucas. Eu fico imaginando, porque Lucas não estava aqui, era Paulo e Silas. Domingo eu estava pregando uma mensagem aqui e falei que Paulo testemunhou, né, que estava junto ali com Estevão, que morreu apedrejado. Imagina Paulo na cadeia. Eu falei, até sugeri o filme, o Apóstolo Paulo. Assistam esse filme. Lucas nunca abandonou Paulo. Lucas que escreveu o livro de Atos. Eu imagino Paulo cantando para ele escrever isso aqui. E Lucas detalhando a situação. E eu entrei na cadeia e o terremoto, eu comecei a louvar com Silas, e o terremoto veio e quebrou as cadeias. De repente, logicamente, quando ele estava ali, ele falou: os presos estão aqui. Sabe o que eu posso imaginar com isso? Que Lucas, ele não podia escrever muito, ele tinha que escrever alguma coisa rápida. Ele fez: os presos estão aqui. Significa que quando as cadeias quebraram, rebentaram, Paulo dominou os outros presos. Está todo mundo aqui. Ou seja, porque os presidiários podiam chegar: opa, tá abriu, vamos embora, vamos todo mundo fugir. Mas eles não fugiram, porque eles viram que Paulo estava cantando louvores, estava orando a Deus, eles estavam sendo impactados. E aí Paulo já estava no domínio da situação, até do presídio. Igual a José, quando estava dentro do presídio, e veio dois homens, o copeiro e o padeiro do faraó. O carcereiro lá também deixava tudo por conta de José. E eles tiveram um sonho, e José interpretou os sonhos dele. De Deus. Interpretou o sonho deles e falou: copeiro, você vai voltar a ser copeiro do faraó. Agora o padeiro vai ser enforcado. Por quê? Porque talvez o padeiro que fez a coisa errada, o copeiro não tinha nada a ver com isso. E Paulo falou assim, e José falou assim: ô copeiro, quando você voltar para ser copeiro, que eu sei que vai fazer, que eu estou revelando o sonho aqui, quando você voltar a ser copeiro, lembra de mim e me chama para ser seu garçom. Não falou isso, não está na Bíblia, eu estou conjecturando. Ficou 2 anos lá como copeiro, esqueceu de Paulo. Mas de repente, amados, o faraó teve um sonho, no tempo de Deus, no momento de Deus. E quando tem aquele sonho, fala para o copeiro. Ninguém consegue interpretar o sonho do faraó, mas o copeiro fala: ó, tem alguém lá na cadeia que sabe interpretar. 2 anos depois, o homem ficou 2 anos na cadeia ainda, esperando que o copeiro lembrasse. Mas o copeiro não lembrou. Quem lembrou foi Deus, através do faraó, mostrou um sonho, porque a coisa não tinha que ser do jeito de um copeiro. Ele não foi para lá para ser garçom, ele tinha que ir para lá para cumprir. Muitas vezes nós estamos num lugar muito aquém daquilo que devemos estar, porque Deus preparou um lugar melhor para você. Quando ele interpretou o sonho do faraó, 7 anos de fome, 7 anos de fartura, o que aconteceu? Eu preciso de um administrador. Você vai precisar de um administrador, faraó. José, você é o administrador. Toma o meu anel. Tudo que você quiser, manda em todo mundo aqui. Você só está abaixo de mim. Mas tudo que você quiser fazer, eu te deixo você fazer. Você é o líder espiritual do Egito. Você é líder espiritual porque você tem o Espírito Santo de Deus. Pode estar na cadeia, está onde você estiver. As prisões, elas têm que cair para que Deus possa te levantar.
Mas se levantar não é para ficar só feliz, alegre, satisfeito, não. Para cumprir o propósito que Deus tem na sua vida. Nós estamos estudando essa carta de Paulo aos Filipenses, domingo de manhã aqui, para entender por que Paulo escreveu essa carta de Filipenses, aos Filipenses, mas não escreveu com uma carta, com caneta, ou então no computador. Foi dentro da cadeia que ele escreveu essa carta. E ditando para outra pessoa escrever, que ele estava todo ferido, machucado. Você precisa entender o que Deus tem na nossa vida, o que Deus fez através de Jesus para você ser mais do que vencedor, para que você possa andar no caminho dele, porque as outras coisas vão ser acrescentadas. Não é buscar as coisas, não é buscar as coisas em primeiro lugar, é buscar Deus em primeiro lugar. A gente tem a mania de buscar as coisas. Eu quero isso, pastor. Eu quero aquilo, eu quero emprego, eu quero dinheiro, eu quero carro, eu quero... Não, você busca as coisas de Deus. Eu tenho certeza que as demais coisas serão acrescentadas. Terremoto, e o carcereiro queria se suicidar. Ele falou: não, crê e toda a sua casa será salva. Você e sua casa serão salvos. Amados, esse carcereiro aceitou, levou ele para casa, cuidou dos açoites de Paulo, ou seja, passou lá o curativo, lá limpou os açoites, deixou ele lá limpinho, tudo bonitinho. E eu vou contar o restante depois para vocês. Deus tem um plano na sua vida. Eu tenho que o plano dele nunca vai ser frustrado. Deus está nesse lugar aqui, irmãos. O que eu mais quero é ver o seu testemunho. Como eu vejo alguns testemunhos que mandam para mim, às vezes depois de tantos anos, vejo testemunhos. Não preciso ser famoso, não preciso estar no auge. Quero ver você vencer. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Tantas pessoas precisando de você, sabia? Precisando de uma companhia. Tem tantas pessoas aí nesse mundo desatentas ao que Deus está falando. Basta você dar uma palavra, mano. Às vezes você vai começar a ver que a pessoa às vezes vai até chorar. Mas tem que falar com convicção, sabe por quê? Porque não é você que vai falar, é o Espírito de Deus que está dentro de você que vai falar. Eu não faço campanha de autoajuda. Eu faço campanha de que você seja um homem e uma mulher de Deus. Um homem que anda com Deus. Uma mulher que anda com Deus. Eu sempre falo que a pressão que o mundo dá, mas é muito ruim. Mas a pressão que Deus dá é a pressão atmosférica. Você está de pé numa terra redonda. Você está respirando ar, porque é a pressão da atmosfera que faz você respirar. É o oxigênio que Deus te dá. O plano de Deus é perfeito. O sol nasce todo dia de manhã e se põe todo dia na hora de se pôr. Nunca falhou. Nunca. E tem outra coisa, amados. Tem dia que você pode ver que você não vê o sol. Tem nuvens cobrindo o sol. Tem chuva. Mas eu digo uma coisa, o sol está no mesmo lugar, cumprindo o seu mesmo trajeto. O propósito de Deus tem um trajeto para a sua vida. Muitas vezes você vai sentir um não, até do pastor. Mas quando eu dou um não para você, mas não é porque eu quero dar não. É como se às vezes eu nego uma bala, um doce, para uma criança que não sabe qual o significado. É porque Deus falou comigo. Coloque sua vida diante do Senhor. Abra o teu coração. Quebra o teu orgulho. Vamos louvar a Deus. Pode louvar, Romano.
Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Ele é um Deus de perto. És Deus de perto e não de longe. Nunca as mudaste, tu és fiel. Eu sei. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos sempre atentos, Está sempre sobre você, aleluia. e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Aleluia. És Deus de perto e não de longe. Nunca as mudaste, tu és fiel. Oh, Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem lutas por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos de um grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. coloque sua vida diante de Deus. Aleluia, Jesus. Manifesta o teu poder, manifesta a tua glória, Senhor. Pai, tem vidas aqui, Pai, que o Senhor escolheu para estar aqui hoje. Para que possa, Senhor Deus, operar um milagre, Pai. Tu podes fazer do jeito que o Senhor quiser. Não seja do nosso jeito.
Mas em nome de Jesus, Pai, nós podemos ter uma caminhada muito longa. Nós podemos ter uma caminhada, Senhor Deus, de muito conhecimento, de muitas coisas. Já vivemos muitas coisas, mas o Senhor sempre vê mais além. E isso que eu quero profetizar para essas famílias que aqui estão, para essas vidas que aqui estão, Pai, porque eles são importantes para você, Pai. E o Senhor quer trabalhar na vida deles, papai. O Senhor quer dar visão de águia, Pai, não visão, Pai, limitada. Tu quer uma visão do alto. Tu quer, Senhor Deus, que eles entendam, Senhor Deus, o propósito que o Senhor tem, porque o Senhor chamou cada um deles aqui e mandou essa palavra para eles, ó Pai. Parece que as coisas estão difíceis, parece que dá vontade de parar, Pai, mas o Senhor nunca vai fazer, sempre vai dar uma saída. Não existe, Pai, caminho sem saída para o Senhor. Quando aqueles homens estavam no Mar Vermelho, olhando para o Mar Vermelho, pensando que o exército do Egito fosse destruí-los, o Senhor abriu o Mar Vermelho. Há sempre uma saída, Senhor. Há sempre uma resposta, meu Deus. E o Senhor tem um propósito, porque o Senhor quer fazer deles testemunhas. Usa, Senhor Deus, cada um deles, ó Pai. Manifesta, por favor, Senhor Deus, a Tua glória na vida deles. Batiza no Espírito Santo. Batiza no Espírito Santo. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas para Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Amém. Amém, queridos. Eu vou estar encerrando agora, lembrando só das nossas... Oi? Vamos ministrar os dízimos e as ofertas. Sempre esqueço, misericórdia. Vamos louvar a Deus com nossos dízimos e as nossas ofertas, amém? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala não, mas permanece para sempre. Como volta de Jerusalém são os montes, assim é o Senhor, volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em tuas mãos, pois o Senhor é Deus, Senhor é Rei entre os povos. Cale-se diante dele a terra, dobra o joelho em suas mãos, pois o Senhor é Deus, Senhor é Rei entre os povos. Aos que confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abala não, mas permanece para sempre. Como volta de Jerusalém são os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em tuas mãos, pois o Senhor é Deus, Senhor é Rei.